Bem-vindo à aula de tratamento de exceções. Esse é o recurso utilizado para construir programas robustos e tolerantes a falhas na linguagem Java. Mas antes de falar do tratamento de exceções, vamos falar um pouco das exceções, também conhecidas como exceptions. Uma exceção é uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa. O nome exceção significa que o problema não ocorre frequentemente, ou seja, é uma exceção à regra. Com o tratamento de exceções, um programa pode continuar executando em vez de encerrar. Ou seja, ao lidar com os problemas, o seu programa continua a funcionar. Isso ajuda a assegurar a robustez dos aplicativos que você está construindo, colaborando para o que a gente conhece como computação de missão crítica, de negócios críticos. Então, o que são programas robustos e tolerantes a falhas? Né? São programas que podem lidar com os problemas à medida que eles surgem e continuar a executar. Então, nessa aula, vamos ver o que são as exceções e vamos aprender como utilizar essas estruturas try, catch e finally para tratar as exceções. Então, vamos começar construindo aqui uma classe para exemplificar um tipo de exceção comum, inclusive na matemática. Vou criar aqui um pacote, onde eu vou chamar esse pacote de erros. E você vai criar uma classe chamada divide por zero, com o método construtor, aliás, com o método main. Então vamos lá. Na aula de matemática, você já deve ter aprendido que não é possível dividir um número por zero. Isso causa um erro matemático, né? E na linguagem Java, isso não é diferente. Se porventura você tentar executar a seguinte expressão: 1 dividido por zero, isso aqui não é uma operação válida e vai resultar em um erro. Então, vamos executar essa classe e você vai ver o erro sendo apresentado aqui no momento da execução. O erro Arithmetic Exception, ou exceção aritmética. Vamos evoluir um pouco mais esse nosso exemplo. Vamos solicitar agora que o usuário do sistema informe os números que vamos utilizar para realizar essa divisão. Então, eu vou utilizar aqui a nossa classe scanner. Lembre-se que você tem que importar essa classe, que é a Java Util Scanner, para poder utilizá-la. E agora eu vou informar para o internauta, ou solicitar a ele, que digite o primeiro número. E eu vou armazenar esse número na variável a, s.nextInt. E em seguida, vamos solicitar o número divisor e armazenar o número na variável b. E, por fim, vamos dividir a por b. Então, ao executar esse aplicativo, se informarmos os números certos, ele consegue fazer a divisão. Mas se, por um acaso, você informar números inválidos, ou seja, ao invés de informar um número inteiro, informar texto, esse método da sua classe scanner não conseguirá transformar aquele valor.
Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos informar o primeiro número. 1. Ele consegue. Agora vamos colocar XTI. Então, ele lança para a gente uma exceção, um erro, que é um erro chamado Input Mismatch Exception, né? Ou uma exceção de input, de entrada aqui do usuário. Então, como você pode ver, dependendo da entrada que nós temos, nós podemos conseguir um erro que é o nosso Input Mismatch Exception. Se entrarmos aqui com XTI. E podemos também conseguir, né, um Arithmetic Exception se entrarmos com o valor 0 ali no divisor. Agora, como é que funciona essa questão de tratamento de exceções, que é o foco dessa aula? Então, para mostrar o tratamento de exceções, nós vamos precisar daquelas estruturas que foram apresentadas ali no início, do nosso try e do nosso catch. O try, que significa tente, ele é onde nós vamos colocar o código que você deseja tentar executar. Então, o código que eu quero executar é esse daqui. Caso esse código... Então, vamos lá. Se por um acaso esse código ele gerar um erro, eu posso capturar o erro dentro do nosso catch, onde eu vou informar o tipo de erro que eu estou capturando aqui nessa estrutura, e dentro do bloco catch, nós vamos tratar esse erro. Então, o primeiro erro que eu quero tratar aqui é o Input Mismatch Exception, que é o erro de entrada do usuário aqui no nosso scanner. Então, esse aqui é o erro que eu quero tratar. Isso aqui representa uma classe, que eu devo importar essa classe, e eu vou nomear esse erro, vou atribuir ele a uma variável chamada E1. E aqui eu posso importar essa classe para poder utilizar ali dentro, a nossa classe de erro. Então, é assim que eu capturo o erro. Aqui dentro, o erro foi capturado, né? Eu poderia simplesmente informar: capturei erro input mismatch. E da mesma forma, a gente poderia capturar o outro erro, né? Que é o nosso Arithmetic Exception. Capturei o erro Arithmetic. Vamos ver isso aqui funcionando agora. Então, o primeiro número, 1. O segundo número, 0. E aí? Capturei o erro Arithmetic Exception. Só que eu não fiz nada com esse erro. Agora vamos capturar o outro erro. Tá aí, capturei o erro Input Mismatch. Ótimo. Agora vamos fazer alguma coisa útil com essa captura. O que nós queremos, na verdade? Nós queremos que o internauta, que o usuário, informe os valores corretos para que a gente possa realizar essa operação. Então, eu vou tentar realizar essa operação tantas vezes quanto forem necessárias, até que o meu usuário do sistema informe o valor correto. Então, eu vou colocar a nossa variável scanner aqui fora desse try e vou colocar todo o nosso bloco try
dentro de uma estrutura do while. Então, eu vou executar essa operação enquanto a minha variável, e aí eu vou criar uma variável aqui para controlar se eu devo ou não continuar. A minha variável sempre ela vai começar aqui informando que eu posso continuar. Mas quando eu terminar de forma bem sucedida a execução do meu try, aí eu passo a informar que essa variável continua, é igual a falso, para que ela não execute mais essa operação. Então, vamos pegar o nosso try catch e colocar aqui dentro do nosso do. Ótimo. Agora, se ele conseguir chegar até essa linha de código, ou seja, conseguir dividir A por B, então a nossa variável continua, passa a valer false, para ele sair do bloco do while. Certo? E agora? Agora nós podemos realizar o tratamento que a gente espera aqui. Se por um acaso o usuário do sistema informar um texto ao invés de um número, então eu posso colocar para ele o seguinte, que os números devem ser inteiros. É a mensagem que eu vou informar para ele. E quando ele informa um número, aliás, um valor que não é um número inteiro, então o meu scanner ele fica, na verdade, aguardando, né, uma operação para liberar a leitura novamente para o usuário. Então, para poder fazer essa liberação, eu vou chamar o método nextLine. Tá? Isso aqui descarta a entrada que deu erro e libera novamente aqui para o usuário. E se o usuário informar um valor igual a 0 para o divisor? Então, eu vou falar para ele que o divisor deve ser diferente de 0. E pedir que ele continue o processo. Então, vamos ver a execução do aplicativo. Ele solicitou o número, eu vou colocar o número 1, e agora o divisor eu vou informar 0. Então, o divisor deve ser diferente de 0. E pedir o número novamente. Então, vou informar aqui 2. E o divisor, eu vou colocar aqui agora XTI. Os números devem ser inteiros. Perceba aí que agora o sistema consegue tratar esses erros. E, por fim, eu vou colocar o número correto. 2 dividido por 2 é igual a 1. E agora sim, ele finalizou o nosso programa. Se nós não tivéssemos feito esse tratamento, então o programa ia ser finalizado automaticamente na primeira exceção que ele encontrasse. Agora nós temos ainda uma última estrutura, o finally. O finally é um bloco que é executado independente se teve ou não erro dentro do seu método. Então, dentro aqui da sua estrutura, try, catch, tendo ou não erro, em qualquer ponto do seu bloco try catch, aliás, basta você ter um try, não necessariamente um catch. Se você colocar um finally aqui, no final do seu bloco, independente de haver acontecido um erro dentro do seu try,
e você ter capturado e tratado esse erro, o finally sempre vai ser executado. Então, eu vou simplesmente imprimir aqui a mensagem finally executado. Então, vamos lá. Então, está aqui o nosso primeiro número e o nosso divisor. Então, perceba que ele tratou a exceção, então houve um erro, mas mesmo tendo erro, ele executou o bloco finally. Agora vamos executar a operação sem erro. Então tá aí, ele executou todo o bloco, foi bem sucedido nessa execução, e no final ele executou o bloco finally. Esse bloco é utilizado para limpar as suas variáveis, para fechar conexões, né? Fechar streams de dados, que a gente vai utilizar mais posteriormente, quando a gente estiver trabalhando com as bibliotecas de input e output de dados, tá? E de conexão com o banco de dados. Mas o importante é que você saiba que esse bloco finally, ele é executado independente se você teve ou não erro no seu try e se você tratou ou não esses erros. Ele sempre vai ser executado. E ele pode vir mesmo que o seu bloco try não tenha nenhum catch. Ele poderia vir simplesmente aqui junto com o seu try. Poderia ser simplesmente um bloco try finally. E para finalizar essa aula, eu quero mostrar para vocês também um outro atributo do objeto system. Nós temos aqui o atributo out, nós temos o atributo in, que você utilizou aqui, mas nós temos também o atributo error, ou ERR, que significa error, utilizado para imprimir uma mensagem de erro na tela do sistema. Então, esse atributo ele vai imprimir para você simplesmente com uma cor diferente as mensagens de erro. Então tá aqui. 1, 0 e a mensagem de erro ele apresentou em uma cor vermelha aí para você. Tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Na próxima aula, vamos continuar vendo o tratamento de exceções na linguagem Java. Até lá!